Então, boa noite, pessoal, boa noite, parentes. Estamos em mais um programa ao vivo do Papo na Rede, esse programa da Rádio Yandê. Eu sou Yandê Connection, um programa super especial, com nossas convidadas direto da Nova Zelândia, né? And so, as we are doing a new program online, a Yandê Connection, we are going to speak in English and Portuguese. And today or tonight, I don't know, because we are speaking like from Brazil and New Zealand, so they are in the future for us. We are going to talk a little bit about the experience of an alliance between the Maori indigenous nations and the Kaingang Brazilian nation. And so we have two very special invitees here. Temos nossas convidadas especial, né? A professora Marcia Kaingáng, né? De Nonoai, é isso, professora? Isso, Nonoai. Isso, Nonoai, Rio Grande do Sul. Linguista, né? De Nonoai, no Rio Grande do Sul, né? É um prazer tê-la conosco, né? E a professora Mari Ropata, também do povo Maori, né, de um dos povos Maori, né, direto da Nova Zelândia também, uma professora pesquisadora, linguista também, né, and so we have our representing New Zealand indigenous nations, Mari Ropata, who is a researcher as well, yes, and and so welcome. And well, what are you doing in New Zealand? Timata mai pe au, I aka koro me taku mihi atu ki a koutou katoa. A koutou tangata whenua, o tō koutou wāhira, ko ngā mātua tupuna ko hoki wairua mai rātou, ki tō tātou huihuinga nei. Kia hono tahi tātou, I raro anō te whakaro kotahi. I just want to say thank you. And I just made homage to our ancestors, yours firstly, and my own ancestors, and that this connection we're making via a new technology, but also spiritually, our connections have already started with the project that we're doing, and I'm very happy to be here this morning, tonight, or tomorrow, whichever we're talking from in the hours. That I'm very happy to be here and speak with you today. So firstly, just to give you a bit of a short background about myself, our tribal connections are very important. So the first one is making, acknowledging my mother's tribe in the northern part of New Zealand, the Ngāpuhi Nui Tonu, and her sub-tribes are Ngāti Rangi and Ngāti Hine. And on my father's side, he is in the southern part of New Zealand, where we are actually staying, where we have the Brazilian team staying in the southern part of the North Island. And his tribes are Ngāti Raukua, Ngāti Toa Rangatira, and also Te Atiawa. Three? Yes. Yes. They're called the three confederated tribes. They are called the Te Kotahitanga. So my job, I work at Massey University, and I'm the coordinator, academic coordinator for Teachers Training Program. And a Teachers Training Program is for Indigenous teachers, Maori teachers, who speak our language to go and teach in Maori schools. Mm-hmm. The course is a period of 4 years, and at the completion of the 4 years, they go out into our schools, into our kura kaupapa Māori. So kura meaning school, kaupapa is the philosophy, and Māori. So the philosophy, they are Māori philosophical schools. And the philosophy we use is Te Aho Matua. So the philosophy we use in these schools is called Te Aho Matua, which is the thread to the thread. The thread is Te Aho, and Matua meaning the Father or the Almighty. So that's
quite briefly what I do. A mother of 6 children. I have 5 grandchildren who all speak Te Reo Māori. So when I decided to take this pathway, I'm actually a second language Māori speaker. I learnt my later years of life and decided that when Te Reo Māori, the revitalisation program, took place, I wanted to be part of it. So I'm a second language Māori speaker, and all my children, all my grandchildren all speak Te Reo Māori. So I think that's enough. I'm going to translate a little bit for our relatives here, né? Tá bom? Vou traduzir um pouco, né? Então, a professora Mari Ropata se apresentou na sua língua, né? Se apresentando, fazendo uma saudação especial na língua Maori. Qual que é o nome da língua tem algum nome, professora Márcia? Na verdade, eles chamam Te Reo Māori, né? Te Reo Māori, língua Maori, isso? Isso seria a língua Maori, isso. Certo. E ela estava se apresentando, falando que ela é professora de uma universidade, né, que trabalha com linguística, que trabalha num curso de 4 anos, né, e que tem todo um projeto de formação filosófica também no pensamento maori, né? Isso. Que, na verdade, ela o Maori para ela é uma segunda língua, né? Que ela não falava inicialmente, não fala desde criancinha, mas que é uma língua que ela aprendeu a falar, que ela começou nessa recuperação e que hoje ela é mãe de 5 filhos, isso? You have 5 children, yes? 5 filhos. Yes, and like 3 grandchildren. No, 5 grandchildren. Netos. 6 children. Ok, 6 filhos e 5 netos, né? E todos falam a língua Maori, né? Então tem sido um trabalho fenomenal de uma mãe, de uma avó, né? It's a really phenomenal work of a mother and a grandmother to keeping this language alive. E ela estava também explicando um pouco dos povos, né? Que tem a Ilha do Norte, a Ilha do Sul, e que no sul da Ilha do Norte tem 3 grandes povos, né, que vivem ali, né, 3 etnias diferentes, é isso mesmo, professora Márcia? Acho que sim. Acho que é isso. E estava contando um pouco, eu me reconheço muito, I really recognize myself in this history of yours, because I want to introduce myself as well. I am Dayara Tucano. Actually, I'm living in Brasilia, that is Brazil's capital, but my indigenous nation lives like in the border with Brazil, Colombia, and Venezuela, like in the heart of the Amazon. And but actually, I was born in São Paulo, that is a big city. And I didn't have the opportunity to grow up and be raised by my grandfathers and my grandmother. And so I don't really speak my indigenous language. I have I have 9 brothers and sisters, and 4 of them speak fluently the language, and the others don't. And today is really a challenge to keep a language alive, because, well, we have our father that speak, my mother doesn't speak, they are like, my family is very confused, okay? But depending in where we were born, we have the opportunity or not to learn the language. And it's really difficult, because we learn a language while living and having this living language in our family. And for me, it wasn't possible when I was a little kid. And today I'm starting to learn every day a new word, but it's really different. And so I really admire your work
and I'm really happy to know that your grandchildren are speakers, because for me it's like a dream. Né, eu estava agradecendo, porque eu não falo, né, minha língua direito, nasci na cidade, eu tenho irmãos que falam, outros que não falamos, né? É aquela confusão de que alguns povos indígenas têm no Brasil, né? Dependendo do lugar de onde você nasceu, se você tiver com quem conversar, você aprende a sua língua. Senão, fica mais difícil, não é, professora? Mas eu sei que a língua Kaingang ela é bastante falada no Brasil, né? Então, in também já André, Rádio Yandê ainda tá aqui Nova Zelândia que Maori André Bombet como eu ainda a tá olha que a mim tatar que tá tu Bombet ni ainda André Cairondron que Brasil tu Kaingang povo quem é outros povos ainda olha que ni ton que tá tu Bombet tu Ronhoi Rani. Então eu estava dizendo, Dayara, para mim é um prazer estar hoje aqui, conversando com você pela Rádio Yandê, e estar aqui também do lado da professora Mari, que é da etnia Maori, né, aqui da Nova Zelândia, e a gente veio exatamente fazer esse trabalho, que você já falou um pouco, que a professora Mari já falou um pouco, que é como a gente pode dar condição, né, para as nossas crianças indígenas de várias etnias que muitas vezes não têm a oportunidade de aprender a língua no lugar onde elas estão, né? Às vezes, na própria família, os pais não são falantes, né? Então, a gente veio ver exatamente esse trabalho que o povo Maori está desenvolvendo aqui já há algumas décadas, né? Que é o desenvolvimento de ninhos linguísticos, né? Ninhos de língua, que são uma espécie de escolas de educação infantil, né? Mas onde tudo funciona em Maori. Então, as crianças que não têm a oportunidade de estar adquirindo a língua em casa, elas vêm para essas escolas, né? Onde elas conseguem aprender desde pequenininha, então, de uma forma mais natural, né? Elas adquirem a língua da etnia delas. Então, esse é um trabalho bem inovador, assim, e que no Brasil a gente não tem experiência com esse tipo de trabalho. E a gente sabe que no Brasil a maioria das línguas, o Kaingang, que é um dos maiores povos, né, em número de pessoas, hoje tem quase 40 mil pessoas, talvez seria uma das línguas mais faladas, assim, indígenas mais faladas. Mas mesmo assim, ela é considerada em período de extinção, né? Então, é uma preocupação nossa. Eu sou falante Kaingang desde pequenininha, então, o Kaingang foi minha primeira língua. Eu tive esse privilégio de aprender o Kaingang como minha primeira língua, né? Mas muitos não têm. Então, é realmente esse trabalho que a gente está... seria o meu projeto, assim, de vida, assim, de tentar fazer alguma coisa parecida com o que os Maoris estão fazendo aqui. Então, é isso. Maravilha. Tenho muitos amigos Kaingang também, né? E realmente um dos desafios que eu imagino e que eu acho muito bonito, né? A população Kaingang é a terceira maior população indígena do país, né? A primeira é o povo Ticuna, a segunda é o povo Guarani Kaiowá, né? E a terceira é o povo Kaingang, né? E eu tenho alguns amigos Kaingang, né? No Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Que até quando eu lembro já começa a falar cantado, tchê, né? Mas assim, eu sei que tem vários dialetos também, né? Tem sotaques de Kaingang, né? O Kaingang tem uns 5 dialetos diferentes, variedades dialetais diferentes. 5 dialetos, meu Deus, babá, mas vocês se entendem, por isso que vocês ficam brigando, então, né? É muita variante. Mas é um dos mais diferentes que eu conheço, assim, Kaingang. Uhum. E também, eu não sei como é que é, tipo, a minha área não é linguística, né? Mas eu sempre fico muito curiosa com essa história da linguística indígena,
das histórias das pessoas que passaram a sistematizar as línguas indígenas e passá-las para a língua escrita, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma série de histórias, né? Na nossa região do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, depois eu vou traduzir um pouco para a professora, I'm going to translate to you later, mas assim, na minha cidade, que é São Gabriel da Cachoeira, nós temos o português como língua oficial, mas também língua tucano, né, língua dessana e o nhangatu, né, que é a língua geral, também são línguas oficiais de nosso município, né, principal, né, São Gabriel da Cachoeira, que também é um dos municípios no Brasil com maior população indígena que tem. E a história do nhangatu no Brasil, na língua geral, ela é uma história que se mistura um pouco com a história da colonização também, né? Porque ela foi sistematizada pelo padre Anchieta, né? Que usou como estratégia para ter uma comunicação com os povos indígenas, mas também no sentido de catequizá-los, integrá-los, dominá-los, enfim, colonizar o Brasil, né? E a história dessas sistematizações das línguas, muitas vezes ela passa por essas missões, né? Então, eu sempre fico me perguntando até que ponto que essas línguas acabaram mudando ou não nesse decorrer, não sei como é que é aí. Eu vou tentar explicar um pouco para a professora também. So, I have a little question about the origins of the transcription of the indigenous languages to written languages, because I am from a region, from a village in Brazil that is like I believe it's the only village where we have like 3 official indigenous languages. We have the Tucano language, that is my language, the language of my nation, the Sana, and Tupi-Guarani, that is like the most spoken language in Brazil. But this language has a really different story, because it was like created by a priest from the Catholic Church, that and he joined 2 different indigenous languages, that was the Tupi and the Guarani, and he transformed them into a new one language to make it like the general language. So we used to call Tupi Guarani general language, and nowadays it's spoken by many indigenous nations, but the reality is that this language was created to colonize our nations. And I always have the impression that the history of the linguistics on indigenous languages are always with this history of knowing but also colonizing our nations. I don't know how is the history of the systematization of the written Maori language in New Zealand. If the language has changed or not, for example. Kia ora, Diana, ne? Diana. It's actually not much different to what has happened to your own people. So, with the advent of colonization, the first written word was the Bible, written in Te Reo Māori. And but what we do have, and what we've maintained in New Zealand, is our own dialects. So each tribe or area still maintains their own dialect. The first written word, yes, in the Bible, and then but dialects have been maintained. Now you talk about perhaps a pan language, a pan language, like it's all been thrown into a pan and mixed up and cooked up, and then you have a new language. Is that what you're saying? Yes. Is that what's happened? Yeah. Yeah. So it's interesting because we have Te Reo Māori Language Commission that was put in place in the early 1970s, 1980s.
And this wasn't to ensure that Te Reo Māori would be taught first in schools. So the language that was taught at that time was whoever was in the language, in the Māori Language Commission office at the time. Does that make, so those main positions, if they were held by tribal people of the East Coast, that was the language that was being taught. Ela tá explicando que foi bastante parecido lá na Nova Zelândia, né? Que também teve meio que a imposição de uma língua, aliás, de um dialeto para cima dos outros, é isso, né? Eu acho assim que a própria escrita em si, né? Seja lá quem escreve, com a escrita você já perde muita coisa, né? Da língua falada. E, por exemplo, o Kaingang também, nos primeiros escritos, sobrepôs o dialeto do Paraná, que a maioria dos nossos materiais escritos, a partir de missionários e até às vezes da própria FUNAI, prevalece um dialeto, né? Então aí são questões, várias questões, assim, que eu acho que cada comunidade que fala uma língua já tem, assim, uma propriedade da escrita que eles podem começar a questionar e trabalhar essas questões, né? Ao invés de ter uma escrita imposta, a gente pode pensar em outras formas, assim, de contemplar a variedade, a riqueza toda da língua, né? E outra coisa são as pedagogias, né? A maneira de como se aprende uma língua, porque eu tenho a impressão que muitas vezes, quando a gente começa a debater... eu não sou professora em escola indígena, né? Eu sou professora em escola de branco mesmo, de FOG, né? Mas, assim, muitas vezes se replica a metodologia de ensino da língua do branco para as línguas indígenas, e não é bem assim que a gente aprende, né? Eu acho que a gente aprende tradicionalmente mais fazendo as atividades, ouvindo histórias, cantando, né? Indo para a roça com nossas avós, né, participando desse dia a dia. Não sei como é a pedagogia, né, a didática que eles estão implementando aí nos ninhos de línguas. Você já assistiu? Pode contar um pouquinho para a gente como é que é? Eu acho que ela pode falar um pouco sobre isso, e depois eu posso falar a partir da minha percepção, né, do que eu vi nesse... Okay, so I was asking a little question, teacher, because we have like, we have, I am an arts teacher, but I teach in a regular school, not in an indigenous school, in a school for white people. But I have like the impression that when they teach indigenous languages in our indigenous schools, they replicate the pedagogies and the teaching practices of white learning, of non-indigenous learning. And when we learn our indigenous languages, we usually learn it at home and singing or going to farming with our grandmothers and doing like living in our villages. It's part of our education is really non-stop. We don't have indigenous schools traditionally. We are always learning, being with our mothers, our fathers, with our family. And I don't know how are you doing it, and I'm really interested in knowing how you are exploring like the Maori philosophy, because how are you presenting the way of viewing the world and perceiving the world to these Maori kids? Okay. That's a big question. I think you actually have said it, Dara. You actually said you live it. You live the language, you live the culture, and it should be within as much of a natural environment as possible. So we have
kohanga reo, which is a language nest. So the language nest is for newborn children through to 5, 6 years of age. Okay. So we've got evidence to say, we know that there's evidence out there to say this is the most important learning period for our children. So kohanga reo was started by the old people, the ones who were experts, who were fluent experts, native speakers of the language. I don't consider myself, I'm not a native speaker, I'm a second language learner, very different. So native speakers, they started these language nests, and that's where they knew we had to start with our babies. So Māoris have been doing this for over 30 years, a long time. We had kohanga going, and I've taken Marcia and the rest of the Brazilian team to my kohanga reo in Otaki, where my mother started it, and it's still going. So, and the emphasis on giving children language, context and environments where it's natural as possible. And the class context, you lose the understanding about what it is you want the children to hear, to see, to smell, to feel within Maori or Indigenous context. So learning can happen under a tree, on the beach, next to the water, at the lakeside, or in the classroom. But the context of the learning and the philosophy you ask is, for us as Māori, is the way in which you express it. So for us, manaaki is an important word, which is showing your hospitality, aroha, your love for one another. So your practice, your pedagogy that you practice derives from our grandparents. So that's really important, and that's what we try to do. And I have a little question. Ela estava explicando, I'm going to translate. Ela estava explicando, né, que eles têm uma escola dos 2 aos 4 anos de idade, né, que é uma primeira fase, né, tem fases, e que eles procuram sempre criar o ambiente mais natural possível, né, porque a língua, ela se vive, né, ela não se aprende numa sala de aula, ela se vive. Então é uma proposta de imersão mesmo, né, que a criança possa estar imersa no seu ambiente, em contato com a natureza, né, e também vivendo essa filosofia maori. Ela falou 2 palavras muito bonitas, que eu não sei se eu vou conseguir repetir, né, mas que fazem parte dessa filosofia. Ela estava falando do amor, né, do respeito, né, praticar o amor pelo outro, né, ao próximo, né, coisas assim. E eu queria compartilhar uma coisa contigo, professora Márcia, porque, assim, eu sou da região amazônica e eu tenho tido oportunidade, assim, de andar bastante com parentes da região amazônica, né? No ano passado, eu conheci um pouco, fui a convite, perto, né, de Nonoá, inclusive, né? Fui conhecer lá Votoro, no Rio Grande do Sul. E eu levei eu estava voltando do Acre e fui parar em Votoro. E, assim, para mim, foi aquele choque. Eu até chorei. Porque a realidade do povo Kaingang, né, assim, a nossa diversidade de povos é enorme, e a diversidade de realidades também né? A realidade do norte e do sul são totalmente diferentes, do centro-oeste, do nordeste, né? Cada povo é uma nação com uma história própria, né? E eu me entristeci muito, eu realmente fiquei muito comovida pela situação do povo Kaingang, né? A sua maioria em área de retomada, mas, assim, principalmente também a sua maioria num contexto de um contato com outras paisagens, né, que não são necessariamente mais as nossas paisagens de origem, né? Não tem mais as florestas de araucárias, né? Mas tem, assim, aquelas florestas e desertos de soja, né, que foram
florestas de araucárias transformados em desertos de soja, né? Então, quando eu cheguei, já começou, eu sou super cheia dos desabafos, gente, é porque o Jahuri tá ali só ouvindo, mas quando eu me empolgo eu começo. Mas assim, eu fiquei muito triste e para mim foi muito difícil chegar numa aldeia que eu nunca tinha estado assim, visto uma aldeia tão urbanizada, né? Porque eu estava acostumada em andar aldeia no meio da floresta, né? Então era uma aldeia muito urbanizada, né? que não tinha assim aqueles espaços, digamos, de vivência cultural, né? E os parentes Kaingang, que vocês me perdoem, né? Eu tenho muitos amigos, mas eu sempre comento isso, né? Eu cheguei e senti falta daquilo do tipo, caraca, cadê a casa de reza? Cadê um lugar onde tem uma fogueira? Cadê? Foi uma coisa que eu senti muito dentro de mim, e eu me perguntei muitas vezes e conversei várias vezes com esses amigos realmente de como é uma dificuldade, né, construir um espaço assim de vivência e de vivência da filosofia Kaingang mesmo, né, de ter um espaço assim para conversar com os cuiá, né, com os anciões, os pajés, os rezadores, né, a festa do Kiki é uma coisa que está acontecendo muito pouco em alguns lugares, mas não acontece em todos, que é uma festa assim da bebida sagrada do povo Kaingang, né, então eu não sei como é aí também. Eu me pergunto, porque assim, aqui no Brasil a gente tem uma diversidade de realidades de aldeias. Como que são as aldeias da Nova Zelândia? Eles vivem em aldeias ou será que a maioria está em contexto urbano? Será que eles têm as suas aldeiazinhas? Como é que é essa coisa do contato com a natureza que ela está falando? Porque assim, a natureza está em todo lugar, mas você entendeu um pouco a minha crise, meu drama aqui? Eu queria que tu me contasse um pouco. Na verdade, o que eu, como Kaingang, né, estou tentando fazer ver o que esse programa que é muito conhecido do povo Maori, né, que são os ninhos de língua, né, e tentar relacionar com as nossas realidades diversas lá do Brasil, né, começando pelo meu povo, que é o povo que eu entendo um pouco mais, entendeu? Mas você tem razão em algumas coisas que você fala, que são essas paisagens, né, as paisagens tradicionais. Então, em Nonoai, a gente tem uma das últimas reservas, assim, preservadas, em torno de 34 mil hectares. Então, índios de todo o Rio Grande do Sul, às vezes Paraná, Santa Catarina, vão lá coletar coisas, vão lá para ficar no mato, vão lá para, sabe, tentar relembrar alguma coisa, talvez, assim, e praticar também. Então, realmente, assim, quando você começa a refletir sobre como era antes e como é hoje, realmente não tem como não ter uma crise, né? Mas você tem que enfrentar isso. A própria sobrevivência do povo Kaingang vem muito marcada com isso, né? Hoje a gente faz muitas comunidades, grande parte da sobrevivência da subsistência deles é através de artesanatos, né? Mas outra grande parte é a comercialização de produtos que a gente planta. Muitos plantam coisas assim como batata doce, a batata doce, feijão, esses pequenos cultivos que fazem parte da mesa, né, do Kaingang. Mas realmente a grande maioria, assim, a maior parte dessa paisagem é o soja. Eu acho que o Rio Grande do Sul, ou o Sul inteiro, né, não tem como falar de Sul sem lembrar dessa parte de agricultura, monocultura, né, que hoje, como você bem lembrou, a gente não tem outra saída de enfrentar isso, né, porque as retomadas vêm desse cultivo. Grande parte do território Kaingang, que foi retomado e está sendo retomado, são pedaços de terra já, assim, muito degradadas, né? E que eu vejo muita iniciativa hoje, não só você revitalizar, ensinar para as crianças aspectos essenciais da cultura, e também a língua, que o povo Kaingang, muitos pesquisadores veem a língua assim como é um milagre que o Kaingang ainda fale sua língua hoje, né? Devido à história de contato
esse processo muito intenso, né, de convivência com o povo de fora. Mas é a principal resistência também, né, professora? Porque é um povo que exatamente isso. Muito, né? A gente vai procurando ali, tentando carregar com a gente o que cada povo acha que é mais importante, né? Porque nesse tempo aí de contato muito intenso, esse mundo globalizado, às vezes é difícil a gente carregar todos os aspectos culturais juntos, né? Mas eu vejo, assim, muita iniciativa, tanto de a gente voltar e escutar nossos cuiã, ensinar para as crianças, e o programa que a gente está tentando desenvolver, ele tem o título exatamente assim, Kaingang em Pé Yakfe, seria o ninho de língua da língua Kaingang e do pensamento próprio Kaingang, do conhecimento próprio Kaingang. Como a professora Mari estava dizendo, a língua e a cultura, a filosofia de vida, elas estão entrelaçadas, né? Não tem como você trabalhar uma coisa separada como uma escola hoje tenta fazer, né? É tudo separadinho. Então, eu queria falar um pouco também da visita ao Corangareu, que a Mari estava falando, que é o ninho de língua. A gente tem aí no Brasil, eu acho que é muito importante a gente falar isso, que tem muitas experiências boas, assim, de fortalecimento cultural, seja lá em diferentes povos indígenas, né, como no Kaingang também. Mas o que eu vejo o que a gente tem, assim, se distanciado um pouco, quando a gente fala de escola, a gente tem currículos maravilhosos, assim, construídos. Se você for pegar um currículo e ler, você, nossa, que, sabe, são maravilhosos, a gente se distancia um pouco na prática. Às vezes você entra na escola indígena, você não consegue observar, né, tudo o que a gente... Tudo que um povo sonhou de como construir uma escola, na prática a gente se distancia um pouco desse objetivo, né? E a gente não vê muito o pensamento, a filosofia indígena ainda dentro das escolas. Então, esse é um dos pontos principais que eu vi na escola de Ninho aqui, na Teroa. Isso, uma escola chamada Teroa. Turoa. Tem que chamar de Turoa. Aqui, isso. As escolas de ninhos de língua, como a gente viu, são territórios da língua Maori. Ali não se fala, principalmente a língua inglesa, não se fala dentro daquele território. É proibido. Completamente proibido. A gente podia falar até português e Kaingang, como eu cantei em Kaingang, mas em inglês é expressamente proibido. Escola como território, né? Escola como território. E assim, é uma escola totalmente dedicada à língua, ou também tem essa coisa que, porque no Brasil as escolas indígenas, elas procuram também, de certa forma, acompanhar a formação escolar brasileira, né? Do tipo, a gente tem as séries, para se chegar no segundo grau, né? Que uma pessoa complete essa escola, será na universidade também. Essa escola também é assim, era tipo totalmente dependente somente para a língua. Como é uma escola de pré-alfabetização, né, pré-escolar, então, o que eu vi é uma escola que se preocupa com a língua e a cultura Maori, assim, o que a criança vai aprender, porque depois da escola de ninho de língua, tem uma outra escola onde a criança pode escolher bilíngue ou continuar a educação na língua Maori. Então, que legal! Isso. Em princípio, o interesse, o objetivo dos ninhos de língua é a língua e a cultura Maori. Então, isso é proibido. Nossa, é uma escola muito bonita, assim. A gente fez uma matéria que está no blog de linguística lá da UFRJ, a gente criou um blog, então quem estiver interessado em ler, a gente está tentando botar lá para que as pessoas que estão acompanhando se sintam acompanhando mesmo. Depois eu pego os links e coloco na descrição do vídeo também.
Então, uma das coisas foi isso, é a determinação, né? E você seguir aquilo com rigor, assim. Não que as crianças sejam tratadas com rigor, mas o processo é feito com rigor. A criança não pode ouvir, não pode ter o input da língua inglesa, por exemplo. Imersão total. E as pessoas que trabalham lá seguem isso com bastante rigor, assim. Sabe que eu vou tentar fazer aquela pergunta de novo para a professora, né? De como que são as aldeias aí. I believe Marcus was translating a little bit for you, yes? But I was like commenting that when I went to South Brazil visiting the Kaingang territory, I was very in shock because I am really used to go to the Amazon, and they are really different realities. And so I am used to know indigenous villages that are still in the forest. And in South Brazil, there is no forest anymore, and they are in a very, very severe and violent contact with that thing that they call civilization. And so they have not more this beautiful forest they used to had, but they have like these deserts of soybean, and they face a really hard time to building places, to physical places to live the Kaingang culture, you know, like cultural centers and that kind of places is very, very hard to find. And so here in Brazil, we have more than 300 different indigenous nations, and it's a huge, huge country. And actually, we are almost 325 indigenous nations. We speak 180 different indigenous languages, and we have a really huge panorama of indigenous realities from the north to the south, to the center, to the east, to the west. Is really different. And so I am from the northern Amazon forest, rainforest panoramas, and the south is really, really different, and the coast, the northeast coast, is really, really another thing. And when you spoke about the Maori philosophy and the contact with nature, for example, I was wondering, like, trying to imagine, how do you live there? If because we used to say that we live in aldeias, that is like indigenous traditional villages. Oh, village, yes. Yes, and I don't know how is it there, if you have these villages, or if you are more in the urban context, or how do you live? I don't know anything, and and how do you build this physical place, because the children need to be in touch with things, yes. Be in touch with the sea, with the trees, with the we were talking about paisagens, né? Como é que fala paisagem em inglês, gente? With the landscape. With the landscapes. Yes. How do you build this indigenous vision of a landscape? And I'm saying that Ijahuri is listening, but he is really, really quiet. And so I'm inviting him also to really join the conversation, because, okay. But I really had this question: how do you live there? Do you have these indigenous villages or not? And how is your landscape? I think it's very different for us because, one, we don't have the land mass like you do. Two, you can travel between 2 to 3 hours and you will get to the sea. So it's everything is in close proximity. So you can travel from one side, from the east side to the west side, in less than 5 hours, and you will see the sea.
there are mountain ranges right through the middle of the North Island and the South Island. So our geography is a lot smaller. So we do have nature. Even for children who grow up in the very centre of our two big cities, we have two big cities, not as big as Rio de Janeiro. Auckland, which has a population of 4.5 million. You can live in Auckland, drive for 1 hour, and you reach the sea. Oh, You can nice. see this. You can see the mountains. So we don't have the mass land, you know, driving for hours to see the forest or the ocean. So that's one. Mm-hmm. So all our do have the visual, see the environment all the time. Does that answer your question? Yes. Yes, of course. Ela está explicando, né, que a Nova Zelândia não tem o tamanho do Brasil, praticamente, né? Então, que em 2 horas eles conseguem chegar no mar, na montanha, na floresta, né? Mesmo que a criança esteja vivendo assim, na cidade, ela consegue, né, ter um acesso mais rápido, né, a justamente desses espaços que fazem parte, né, da história, da tradição do povo Maori, né? Então isso é muito bacana, porque realmente no Brasil, né, no sul mesmo, né, o estado do Rio Grande do Sul, tu viaja dias de um lado, de canto para o outro, né? E Jahuri, tu tá ouvindo a gente? Então participa aí, que eu vou vendo os comentários aqui no chat, conversa com o pessoal um pouco. Tá bom. So my name is Jahuri. I was born in Ijahuri. Ijahuri, esse é o nome. Ijahuri. Tá um pouco baixo. Fala mais alto. Ok. Deixa eu ver se muda o microfone aqui. Peraí. This one that people try to learn. Can you hear me better now? Yes. It's better now. So, my name is Ijahuri, and I'm like Dayara in this kind of troubled story, because my father was the first indigenous actor in the cinema, in the Brazilian cinema. So he traveled a lot in Brazil and also internationally, I would say. But I was born in Rio. I don't know my people's language, which is the Cajuel nation, which is in the Mato Grosso do Sul. But I want to join the topic you were discussing, and I was noticing that New Zealand is mainly. Is that right? I want to ask a few questions about this difference on the territory, because we were discussing about the relation with the culture and land. Here in Brazil, this country is almost a continent. It's huge, and there is a lot of different peoples here. It's like almost 300 indigenous peoples nowadays alive, living in their territories or in the cities. So it's a lot of different contexts. Yes. And that's exactly what Marcia was talking about, and Dayara. To know if the Maori people are do you share with other peoples, indigenous, native peoples in New Zealand? There are other peoples than Maoris in New Zealand, and because here in Brazil, the main issue, political issue, is the guarantee of our territories to the state. You know, for us to have a land for these autonomous decisions, how to organize our own education, our own healthcare, our own political organization. It's not like we want to be another nation state, but we want to
decide how our families should live, not to get imposed. I thought it was amazingly interesting, this thing that you cannot speak English, you cannot speak another language in the school you were telling us. It's amazing. So I wanted to know more about the nature, the territory there, and also where are you now? Which city are you now talking? Oh, with us? tēnā koe I Tahure. We are actually in Palmerston North, which is in the very center of the North Island. Now, this area is the Rangitane territory. And I think one of the important things to think about in territory, tribal issues, is that we all believe as Māori, we have ancestral connections, however far, however many generations it might go back. Politically, when there are political issues for Māori, we stand as one people against the Pākehā. So the Pākehā are the white people. So we actually have our voting, we've got voting for our new political party this week. And the Māori stand together to try and get the Māori parties in. So we're very lucky in that respect. But we have tribal conflicts that still happen. Because one of the things we do as Māori, we always believe that you have to be looking at the back all the time to your history to go forward. So understanding what happened in the past with our own tribes and with Pākehā is important for our children to move forward. You came to Tūroa and I showed Marcia this particular wall which had photos of children and a pepeha. So we call the pepeha is the child's ancestral link. They all learn what their ancestral link is. It's identifying those environmental signposts, I think you might say, like what their mountain is, what their ocean is, what their rivers is, what they are, the name of their ancestral homes. So this is very important for every child to know what they are. It might mean they don't live in that territory, but spiritually they understand they still have a connection to that area. So I hope that answered your question. Yeah. Pepeha, you said? Pepeha. So pepeha, pepeha is when a child, anybody gets up. I actually did a pepeha this morning. So I said who I am, who my mother's tribes are, and who my father's tribes are. And that, yes. So it's about finding your connection with other people, your tribal connections, your ancestral connections. We have ancestral houses where we meet. That is probably what you would call your village. So in our ancestral house, that's where we meet as a people of that particular tribe or that sub-tribe. And it's where we do all our cultural ceremonies happen in the ancestral house. We call those marae. They're called marae. E Jahuri, e realmente a escola que a gente visitou, o que ela está falando desse conjunto todo, né, que para mim está muito relacionado com a identidade da pessoa, né? Então, assim, no corredor de entrada você já vê a ficha da criança, que eles já trabalharam, né, a montanha a qual ela pertence, o rio ao qual ela... Toda essa conexão com a natureza, o meio ambiente, né? E, primeiro, essa parte global. Então, vem a montanha, que ela pertence, o rio, a canoa dela,
e a tribo, que são os clãs dentro dessa tribo, né? Aí a família e, finalmente, o indivíduo, a criança, quem eu sou. Aí tem o nome da criança. Então, a criança aprende todo esse conjunto, né? Que, na verdade, nós somos parte desse conjunto, né? A gente é tudo isso. Então, eu achei muito interessante, porque me fez lembrar muito de um aspecto bem cultural Kaingang, que são os clãs, né, as marcas, assim, para que marca que você pertence. Então, dependendo da tua marca, do teu clã, se tu é Camel, Caju, você tem um banco de nomes, né, você não pode ter qualquer nome, então você, dependendo da tua marca, você tem um nome, que já está lá previsto, e também, dependendo do teu clã, da tua marca, da tua metade, como eles dizem, né? Isso vai determinar com quem você vai casar, o que o outro representa para você. Então, ou você tem irmãos, ou você tem Yambré, que seria potencial cunhado, essas coisas. Então, toda esse pensamento, essa ideia, o que você vai determinar a tua relação com os outros. Então, grande parte do que a gente vê nisso, né, vai determinar também a tua relação com a própria terra. O Kaingang tem uma coisa muito bonita, que é enterrar o umbigo debaixo de um pé de pinheiro, né? Quando a criança nasce, quando ela perde aquele pedacinho do umbigo que fica alguns dias para cair. Então, isso tem uma explicação muito bonita a respeito disso, né? Isso te diz muita coisa. Então, são esse tipo de coisa que a gente está tentando ensinar para as crianças de novo, porque em algumas comunidades já não se fala mais em marca, né? As pessoas não estão mais tão cientes disso, do que isso representa, né? E eu acho que envolve o fortalecimento de um povo mesmo, assim, como povo, como grupo, como a maneira como você se relaciona com os seus e o de fora, que seria principalmente o foco, né, o branco. Então, são coisas que, aos poucos, a gente está reconstituindo. A gente vê hoje muitos pais procurando o nome Kaingang de novo, né? Porque a gente vem daquele processo histórico, assim, de que era proibido dar nome indígena para as crianças. Então, hoje a gente está conseguindo de novo. Os católicos não registravam. Então, todas essas questões que implicam, que afetam, né, a maneira como a gente leva a cultura, a maneira como a gente refaz essas coisas, né? Porque principalmente o Kaingang, muita coisa da parte espiritual teve que deixar para trás. Então, de que maneira a gente vai ver tudo isso hoje com as crianças? São questões, assim, ao mesmo tempo que eu estou muito feliz de estar aqui aprendendo mais com o povo Maori, eu fico bastante apreensiva também, porque é um trabalho, assim, bastante complexo que a gente precisa fazer às vezes, né? Mas acho que a força aqui do povo Maori é bem inspiradora, assim. Ótimo. Tem uma coisa que eu queria perguntar também, porque assim, o povo Kaingang é um povo muito de luta, né? Eu sou bem próximo, eu tenho um amigo assim, o Cretan, né? O Cretan Kaingang, ele fica brincando, não, luta. E essa luta, essa resistência, essa história de 500 anos de contato, praticamente, ela se tornou realmente essencial também à identidade Kaingang, né? Tanto que os cantos mais conhecidos, mais cantados, são os cantos de batalha, né? Aquele Kaingang, né? Aquele lá. E a gente... né? Porque ele é bem fácil. E na minha família, especialmente, volta e meia, a gente, em nossas cerimônias, essas reuniões de familiares, a gente volta e meia pedia para ele cantar. Ele falava, Kaingang não canta, Kaingang só canta para guerra. E uma vez eu virei para ele e falei, pera, mano, é o seguinte,
Kaingang, todo povo canta para você tem um canto da montanha, tem a história da montanha, né, de onde desce do lado Camé, desce todo lado Kaingang. Com certeza tem um canto da montanha, não me diz que só tem o canto de guerra, né? Eu quero acreditar que tem o canto da montanha, que tem um canto das florestas, né, das árvores, tudo aquilo, né? Então, eu fico entendendo muito eles nesse sentido, né, de como reconstituir as memórias daquilo que estão para além das guerras, né? Mas eu também queria saber, por exemplo, um pouco mais da resistência do povo Maori. Eu acho que hoje em dia, estava conversando com uma outra amiga que tá assistindo, inclusive, a Angélica Kaingang, que está na URGS, né, em Porto Alegre. Ela estava assistindo aqui, acompanhando, né, mas eu estava comentando com ela ontem mesmo, né, de como é importante, infelizmente, a gente pensar na criação de um material pedagógico que fale da história da luta do povo, porque muitas vezes, quando a gente está debatendo o nosso material escolar, a gente fala da cultura, fala das culturas, fala das histórias, das lendas, dos cantos, mas não conta esses 500 anos de resistência, quem foram as grandes lideranças, né? Quais foram as ocupações, quais são os mapas das terras indígenas, das retomadas, quem que retomou, quem que caiu no meio desse processo também, né? Eu acho que, assim, isso, eu não imagino, por exemplo, uma educação Kaingang sem que as crianças aprendam isso, né? Como uma pessoa que faz parte do movimento indígena, eu acredito que é, assim, fundamental a gente saber a história da nossa resistência, até porque ela não para, né? Ela tem pretensão de continuar para sempre, forever, né? Então, eu queria que a professora comentasse também um pouco, não sei se tu teve oportunidade ali, né, mas eu fico curiosa de saber como é a história da resistência maori também, e se, junto com esse aspecto filosófico, também estão explorando esse aspecto da resistência indígena, que eu acredito que ela existe bastante ao redor do mundo, né, em todos os povos indígenas. And so, hey, teacher, eu vou perguntar para ela. I was wanting to ask you a question because we were speaking a lot about the Kaingang Nation here in Brazil, and well, we are Brazilian, we know a little bit more about the Kaingang culture than the Maori culture, and we were talking about how important it is to know the history of resistance, of resisting colonization, because we have our culture and we fight a lot to preserving it and preserve the languages and the paintings and the clothes and the histories and everything. But besides it, we also have at least 500 years of resistance to the colonization, and I personally, as an activist in indigenous movements, I believe it's really, really important to us to learn about this history and knowing who were our leaders, our political leaders, how was the history of this occupation, of this colonization, and more important, the most important of all, why do we resist? Why do we still fighting for being ourselves, to be, to have a live culture and a live indigenous identities? And I don't know if you do this kind of reflection as well, thinking indigenous, I don't know. Uma pergunta para você também, Jahuri, because Jahuri is like studying anthropology and that kind of things. I'm not an anthropologist, but I think it's really, really interesting thinking like indigenous philosophy and indigenous resistance. The one beside the other, because I don't know if we can really deny that we have centuries of this contact, of this colonization, and it is already part of a culture as well, the culture of indigenous resistance. Am I going to answer this now? Okay.
That's a big one. But I really need to thank my older sister and her generation. They were the ones, they were the first activists that were out there. They were the first ones as young Maori students that were out there fighting and saying, this is enough. We are Maori, why can't we be Maori? We know that our parents and our grandparents brought us up. So you ask about what is resistance? For me, speaking your own language is resistance. Giving your children their native tongue, their native names, their lands, their spirituality, that is all resistance. Because what we say is, what we value is important to us, and it doesn't matter how much you say as the white people, the colonizers, this is what you need to be doing. We say, no, this is what we're doing. We know it's right. And in actual fact, if you follow what we do, everybody will be better. Everybody will be better off because we know from our stories how to look after Mother Earth, how to look after our water, how to look after one another, how to look after other people. All that because of our culture and the way that the old people and the stories that they've left us, this is what we need to do, and that's our resistance. Nice. Vou traduzir, né? Ela tá dizendo, olha, tudo é resistência, né? Falar a língua é resistência, viver sua cultura é resistência, né? Construir esses espaços, tudo isso é resistência. E eu acho que eu acredito nisso mesmo, né? Me completa muito. O que você acha desse questionamento, Jahuri? Eu fiquei até emocionado da gente poder estar fazendo esse papo aí com a Mari, né? Porque se identificar com essa história que ela está contando é impressionante, porque escola da educação, né? Que a Marcia estava falando desse rito, né? De nascer, né? Kaingang eu não conhecia também, que é muito emocionante só de ouvir, assim, né? A Mari falando também dessa prática da escola. Cara, eu acho que tudo isso está relacionado com a memória, na verdade, né? Como a gente é totalmente memória, né? Cada um de nós é uma transmissão, né? Eu acho que é uma coisa assim da maior importância e fortalecer esses processos enfim, aqui através dessa mídia, da escola, é o que a gente está fazendo. Eu tô muito feliz de poder estar fazendo essa conversa. Eu quero ouvir mais dela, fala pra gente, né? Eu não entendi muito bem, Mari. I'm sorry to ask you again, but could you tell us more Pakira? You told us. Is that it? Pakira or not? The word Pākehā is the word to describe the white people. So they're Pākehā, we're Maori. A bit about what does it mean in because last month I asked this question on Facebook. I was like, how do you say white people in your language? Because in our language, it means like the fire people, because they arrived setting fire on our homes. And to the other, it was like the thunder people. And for the others, it was like the white larvas of rotten meat people. Yes, really. For the others, it was like the demons, those that don't bath, or like the devils. So I believe it's like that. We used to say in Portuguese, the first impression is what lasts.
And what does white people mean to you in your language? Because they called us Maori people, you're the Maori, because they couldn't say the first word when the, what do you call it, the missionaries, the ones from the church when they first arrived into New Zealand, they couldn't say the word, I'm just trying to think what it was, to describe us, because we only call ourselves Maori for everybody else. But Maori to Maori, we don't call ourselves a Maori. We call ourselves by our tribal names. Yes. So when we Maori, we describe ourselves tribally. So for us, Maori and Pākehā just distinguishes us from one race to another. Now, the Pākehā, they would say that it's a very derogative word, that it's very, but that's not correct. It's like saying salt and pepper, or it's like saying I'm different from you. You are Maori, you are Pākehā, and we are the Pākehā. The word Pākehā actually doesn't have any real meaning. What the pā means is to touch something. When you pā, you touch, or you reach and you touch something. That's what pā means. Keha, when you put it into a smaller word, keha, has a very different meaning. It actually means, ko te keha, it's not like the skin, but like a puckering. It puckers on your skin. So when they put the Pākehā, there was something about their skin, I don't know, that was quite different. It might have been the germs they brought, I don't know. Or something on their skin that was puckering on their skin. Yeah. So Maori is just for the Pākehā to distinguish us, so we're different from them. But we as Maori, we don't call ourselves that. We call ourselves by our tribal names. Yeah. We also don't like to call ourselves Indians. Yes. We have our nations before being Indian. I was really wanting to... eu queria contar um pouco da experiência Funiô aqui no Brasil. Você já ouviu falar um pouco sobre como é que os Funiô fizeram essa resistência da língua deles, ou professora? Contem com a gente. Então, vou contar um pouco, porque a gente tem um povo brasileiro, nordestino, que é o povo Funiô, né, que é o último povo a manter viva a língua indígena deles na região do Nordeste, né? Eles estão no sertão, assim, do Pernambuco, né, Jahuri? Não sei. Eu sei que é do Nordeste, não sei. É Pernambuco, é Pernambuco. Eu acho que é Pernambuco. Mas eles resistem até hoje, eles mantendo. É o único povo do Nordeste que mantém viva a língua Yatê. Eu sempre fico tentando, né? Não consigo nem falar Yatê. É uma língua linda, né? E que eles mantêm vivos, porque assim, eles são um povo que muito guerreiro, mas que também sempre teve seu espaço de manutenção da sua espiritualidade. Então, quando a criança chega numa certa idade, ela vai passar alguns meses, se não me engano, acho que aproximadamente 6 meses, num retiro, que é uma aldeia onde apenas entram os parentes Funiô, os outros não podem entrar, nem que seja o povo branco não entra lá, não entra, Cajuara não entra, então entra Funiô, e naquele lugar só se fala a língua Funiô,
e naquele lugar só se segue a espiritualidade do povo Funiô, e naquele lugar a aldeia é tradicionalmente como acontece no Funiô. Então, é um negócio que é fechado deles, eles são super restritos com isso, né? Eles não têm direito de falar para ninguém o que acontece dentro, como é o ritual, né? A gente sabe que eles são um povo da Jurema, né? A gente ouve os cantos deles, mas assim, a educação deles acontece principalmente retiro de vários meses também de imersão naquele espaço. E foi isso que permitiu que ainda hoje, né, eles são um povo de primeiro contato, numa das regiões mais violentas, que é o Nordeste brasileiro, né, eles ainda preservem a sua língua pura. Por isso aconteceu. Então, me lembra um pouco essas histórias de resistência mesmo, né? Queria já está traduzindo para ela, então não vou traduzir, mas eu acho uma história muito bonita que tem aqui no Brasil também. Eu acho que no Brasil a gente tem muitas experiências boas assim que a gente ainda precisa conhecer, né? Conversar entre nós, povos brasileiros. A gente já sabe de algumas experiências, por exemplo, o Pataxó, né? Trabalho de reavivamento da língua, muito interessante, né? E fora isso, deve ter muitas experiências bonitas, assim, de fortalecimento, de revitalização, de resistência. Então, tá aí um belo trabalho para se fazer, né, no Brasil, a gente se conectar mesmo entre os povos e cada um apresentar essa história de resistência como até metodologias, né, de como revitalizar uma língua. Então, a gente precisa realmente conhecer mais. Eu acredito que, assim como de fortalecimento cultural, a gente já vê muita experiência aí, em relação à revitalização linguística, com certeza, deve ter bastante coisa acontecendo, porque uma das coisas principais que eu queria dizer aqui também em relação à revitalização de língua, que a professora Mari está desenvolvendo aqui em uma dos ninhos de língua, né? Ela comentou um pouco, mas eu queria reforçar isso, que para mim, tanto a língua como a cultura é uma decisão, é uma atitude, principalmente parte da família, né? Porque a gente não pode, por exemplo, deixar para a escola que a gente tem lá a responsabilidade de manter a nossa língua, de ensinar para as crianças, né? A gente precisa garantir que elas aprendam em casa, de forma mais natural possível. Então, essa é uma das questões importantes, assim, a decisão, a atitude do povo em relação à sua língua, né? Porque esse é o ponto principal. Quando a criança para de adquirir uma língua, o processo de degeneração, né, o processo de enfraquecimento da língua está ali. Esse é o ponto chave, assim, a transmissão geracional, assim, entre as pessoas mais velhas, né? Você passar para a criança, você transmitir para a criança a tua língua. Então, esse é o ponto principal, que vem da família, do grupo, da atitude de cada. E outra coisa que eu também queria compartilhar, se o Marcos também puder ir traduzindo aí, né? A experiência no Acre, né? Uma coisa que me encanta muito no projeto do Rádio Yandê é essa coisa de mostrar as músicas, os cantos, né? A gente faz questão, assim, tem uma programação em tantas línguas, e no Acre, principalmente, os povos panos são todos povos cantadores, né? São grandes músicos. E eles escutam o tempo inteiro suas canções, né? Eles juntam essas tecnologias, assim, de celular e ficam ouvindo, né? As gravações de seus cantos, vão cantando, vão compondo. E hoje em dia você não tem como continuar e não ficar ouvindo constantemente as pessoas cantando e tocando, né? Eu sempre penso nisso, eu só queria saber, né? Já convidar. Actually, this is a key issue for the Maori as well. I mean, really, because I wanted to invite you to send us your songs as well to put in the Radio Yandê, in the Yandê radio, for us to listen a little bit more your traditional songs and as well the modern songs, because we have indigenous rappers, rockers. She says that she cannot sing so much
Yes, she adora, but she can't sing for you. Tudo uma conquista para nós. So, Né, Jahuri? canta pra sing for us. Não, mas ela falou que vai cantar agora Yeah. pra gente. Yes. Pera, eu vou mostrar uma coisa para ela. Vai conversando aí. All right, she's gonna sing for you. Tiro tiro kaingang mari Kaingang mari engaro nei e te iwi era taku aroha ki ngā tai e ngare era eri te mai i te iwi e ngaru nā nei era. So that song is a song we sing when we talk about the old people that have gone. So we look to the, we look at the waves as they move, and that's how our people are. When we talked about the sea, and they're gone, ko ngaro. And those of us that are left behind in the marae, the ancestral home, we continue to carry whatever they have left for us. There's another verse, but we only sing that during the funeral session. But the first two parts I sung, we sing those all the time. Beautiful. That's so beautiful. Thank you so much. Ela está explicando que esse é um canto que eles cantam para aqueles que se foram, né? Muito lindo. E eu queria aproveitar então esse momento para mostrar esse presente que eu ganhei uma vez. Wahaika. It's a wahaika or patu. Wahaika, eu ganhei isso aqui nos Jogos Mundiais dos Povos. Oh, nice. And I want to. Well, I received this in the Indigenous World Games. They were a commission of Maori there, and they were like. It was really weird because they were really exotized. You know, they were like the indigenous group that came like for the far away. And they are always being photographed and dancing and doing this thing. And at that time, what's happening here in Brazil, a political struggle against a project of a law that is the PEC 215, PEC 215, that was like really proposing to retire all indigenous rights on indigenous land demarcation. And they weren't speaking about this during the games. And we were on a struggle of speaking about this worldwide because we are together in the fight for our rights. And so in one moment I realized that I needed the help of the Maori nation, and I explained to them what was happening here in Brazil, and I was really in a hush because I needed to go to the airport and leave, and I just say, please help us to fight for our rights.
And so they gave this to me as a warrior, and they explained it was for my courage. And they helped us holding like the posters against this political retrocess on indigenous rights. And it was only because of the Maori nation joining our fight that we managed to really send this message to the world, because the international media wasn't talking about this, about the violence, about the political struggle of indigenous nation. And it was because of this alliance, this amizade, né, this friendship with the Maori nations, that we managed to go to the New York Times and all this international media. And so I wanted to thank you in the name of the Maori and in name of the Brazilian indigenous nations for this moment of helping us. And I believe we're still fighting together in the name of our nations, of our culture, of our resistance. It's all the same fight, it's all the same reality for protecting not only the existence of our nations, but the most important, our relation with the earth, with the planet, with nature, and what life does really represents for us. And so, thank you. Né, Jahuri? E aí, então, eu quero agradecer, né? Aproveitar esse momento para agradecer mesmo. Acho que a gente já está aqui faz um bom tempo. Não sei se vocês quiserem continuar esse papo, né? Esse papo não tem limites, né? We are here on an indigenous talk, and we used to say in Brazil, when we begin talking, we never stop. But yeah, our relation with time is really different. It's an indigenous time. And well, I want to thank you for this opportunity, for learning with you, hear a little bit about your experience of resistance, of keeping your culture alive. And I hope we'll have more and more opportunities and to meet other people and other students, the youngest and the older, and the children as well, to keep in touch. Be strong. Hein, Jahuri? Eu acho que a gente está finalizando, não é? Eu queria saber se vai estar gravado isso aqui, se a gente pode acessar depois. Sim, vai ficar no YouTube. Tá ao vivo e vai criar o link também. Tá ao vivo e fica no YouTube, né, pra gente compartilhar, quem quiser ouvir, né. A gente conseguiu aqui falar 4 línguas, né. Eu queria agradecer muito também por esse tempo que a gente está aqui conversando. E agradecer também, parabenizar a Rádio Yandê. Eu já participei de 2 eventos com eles lá na UFRJ, que, na minha opinião, foram um dos mais importantes assim, eventos feitos sobre língua indígena, né? Foi Brasil de Todas as Línguas 1 e 2, a gente teve a oportunidade de estar lá com Renata, acho que Jahuri também estava, Anapuacá, não lembro. Isso, Anapuaca e Denilson. Então, agradecer a Rádio Yandê por esse trabalho. Eu acho que realmente a gente tem aí um trabalho muito grande para fazer, e cada um contribuindo da maneira que acha mais adequada e da maneira que a gente pode, né? As coisas não são tão fáceis assim, mas a gente está aí. O importante é a gente manter esse espírito de luta juntos, realmente. Então, obrigada, Dayara e Jahuri, e obrigada também à professora Mari, que está aqui acompanhando a gente, fazendo acontecer esse projeto aqui junto com eles aqui. Jahuri? Are we finished? I think so. E Jahuri, você quer
Não, eu quero agradecer também. Eu só estou ouvindo assim, cada um falando as suas palavras finais. Eu quero muito agradecer a Márcia, a Mari, ao Marcos, essa abertura aí. Muito especial mesmo, assim. Eu espero assim que seja um capítulo de outros, assim, né? Que a gente pode fazer essas trocas aí, porque isso é uma coisa maravilhosa, né? E eu queria só perguntar também, né? I wanted to ask Mari about this little painting you have here. Is it well, how did you make it? Is it a tattoo? Or, how can you tell? Yes, can it you is tell a us tattoo. bit more? It's a tattoo. Okay, so É uma tatuagem. É uma tatuagem. We have our, I don't know if it's, we have our painting. nice. Is that tattoo? No, it's a painting with an ink. It's a black ink. Alô? Yeah. That we do with a fruit, and it lasts like for 2 weeks at least. And so What's the fruit called? to paint ourselves, we have this black. Nice. And we also have a Diana red. is a great painter. Did I eat that? The little purple one? No? It's Acho que não come, né? You can eat jelly. Eu vou mostrar, conversa aí que eu acho que tem uma frutinha aqui que eu vou mostrar para ela. Peraí. But she wants you to explain about the moko. Right. So this is the kawaii moko, the chin tattoo worn by the. This one was designed by my brother. He's a carver. He carved ancestral houses, and the design is based on my mother's tribe. So What we call our ancestral line. Oh, that's the fruit. Yes, it's a fruit. Is it purple inside? With Vou that. cortar aqui pra ela, peraí. And when you open it, here you have seeds, and the seeds is what do like the black ink. But the seed is white. Yes, but it gets like it's oxidates. Oxidizes, yeah. Yes, It goes black. And to Wow. black, and it paints the skin. Wow, that's amazing. And that's the knowledge base for us. Your knowledge base, just talking about the fruit, would be part of our curriculum. Yeah, we used to say that it's every spirit has its own painting, and so in nature everything is painting. All the animals, all the plants have their painting, their body painting, and so we used to paint ourselves for protection and also for identify our nations and what we are in our community as well. This painting I have here is not a Tucano painting. It's from the Huniquin nation. It's from the Acre, and it represents like a tree, the bark of the biggest tree in the Amazon forest. That is the Samauma. That is a really large tree. You have to like you need like 20 to 30 people for embrace the tree. And nice. it represents like the king of all the trees of the forests. We have one too in Aotearoa, and our tree is called Tane Mahuta. Tane Mahuta. He's the tree of he's the god of the trees, and he's very big like that too.
And this, to your choreographies. So Marcia, this one, I also... Kauai moko. Eu não sei onde que eu deixei meu urucum. I don't know where I left my red ink, but we also have this symbol, and when we paint here, it's like represents the voice, the actor speaking, the sacred words that need to be truth and sincere, and so living our truth, we it's like the truth of the spirit. That's why we are not allowed to lie when we paint here. I don't know. Yeah. The kauai moko for the women who wear the kauai moko, it is actually a bit what you have said. It's our connection when we do the call to welcome people into our marae. We're calling on the spirits that have gone. So we're invoking, we are the voice of those that have passed on. The designs are based on each tribal area you might be from. My one was designed by my brother. So it is based on my mother's tribe. I have 5 sisters. 3 of us have the tattoo, the chin tattoo. 2 weekends ago, my older sister had hers done with the traditional, mine has been done with a needle. Hers was done with the traditional bone. And hers was done traditional bone. And Marcia Kaingáng and Marcos came to the marae and were there when she was getting it done. So it's basically, in a very short time, try to explain what it is. Really beautiful. Yeah. Thank you so much. Eu queria te perguntar, professora Márcia, tu é camé ou queiru? Camé. 3, né? Mas ela estava falando, a gente realmente visitou lá a marae dela, e uma das coisas que realmente chama muita atenção é que ninguém pode entrar nesses espaços sem o convite de um Maori, né? E tem todo um ritual assim para receber a pessoa visitante, né? Então, isso para mim significa muitas coisas, entre eles autonomia, delimitação de espaço, né? Quem vai entrar e o que vai ser feito. Então, a cultura Maori é muito bonita, assim, a gente aprende muita coisa só olhando o que eles fazem, assim. E como a gente poderia fazer também, né? Nesse trabalho de fortalecimento e revitalização. Ai, que bom. É isso. Esses são os melhores momentos, né, de troca. These are really the best and beautiful moments of exchanging and changing, connecting our identities, who we are. And so, thank you forever. Thank you so much for this. Thank you so much. You're welcome. And so, if you want to né, we are going to close our talk, and maybe we can do more in other time. And I want to invite you to send us a message. Send a message for our indigenous relatives here in Brazil, but not only for Brazil, for all the world. And it would be great if we can exchange content for like the song you sang for us. If you have any singing, any songs you could share with the radio, it would be amazing. And we invite you to listen to the radio, because there are great songs there for you to listen from indigenous people here. MP3 or something. Thanks. Okay. And then she asked you to give a final message to the indigenous people. Tēnā koutou.
E tino hi anō ku ke mihi ati ke kua te katoa. Te mātua tūpuna I huki wairua mai ki wanginui a tātai. Ko horohia mai te manaakitanga, te aroha ka rongo I te mea koe nei ki wanginui I a tātai. Ko tāku kia koutou kia kaha, whaia I taua huarai, o māhue mai I a koutou mātua tūpuna. Tātai tātai. Tātai tātai kia eke a tātou tamariki mokopuna. So I just want to say thank you to everyone. And our spirits have been joined through our ancestors. And my encouragement is that strong, together as good people for our children. A tātou tamariki mokopuna for our children and our grandchildren. Because we have, as Indigenous people, very gifts to give and to share with one another. Ko tōku reo no oku mātua tupuna. My language is that of my ancestors, is not my own. So whatever I give on behalf of the people, my ancestors, to everyone. So koe taki mihi whakamutinga kia koutou. Tēnā koe te katoa. Kia ora. Nice. Que lindo. Ela está se despedindo, agradecendo, né, e falando para manter firme na luta, né, e lembrar, fazer nossos netos, e lembrar que a nossa língua não é nossa, ela é de nossos antepassados, e onde nós estivermos, nossos ancestrais estão conosco também. Né? E professora Kaingang, você está com saudade do Brasil já? Não muito. Tá bom aqui. É legal viajar, mas é mais legal ainda voltar para casa. Eu queria dizer também, no Brasil, os povos, né, para a gente não perder essa capacidade de diálogo com o outro, que é muito importante, né, a gente conversar para tentar resolver os nossos problemas aí, tentar fortalecer o que a gente tem de bom. Então, que isso é muito importante. Obrigada. Eu também queria agradecer o Marcos, né, que está ali, bem timidamente, né? Obrigada pela oportunidade. Obrigado a vocês. Né? Se não fosse pela tua iniciativa, essa conversa não seria possível, e foi uma conversa maravilhosa, né? Então, prazer é nosso. Depois manda o link para a gente. Ok. Bye bye. Ai, hairera. Hairera. Né, Jahuri? Então, so we want to thank you all, everyone that watched or is going to watch this conversation, and invite you to follow us and keep going and keep in contact to other Yandê connections all over the world, because it's really, really amazing. And our intent is really to connect and know a little more about other indigenous nations over the world and the fight, and connecting our histories. We will be every day more strong and stronger for the continuity of our history. So we are doing history together. So thank you so much, and bye-bye. Bye. Bye. Thank you so much. Thank you. How do you say thank you? Tēnā koe. Tēnā koe. Tēnā koe. Anyo. Tēnā kurua. Anyo. Tēnā koe. Bye-bye. Thank you so much.